Salve, meu povo! Bem-vindos a mais um Júlio Responde, o quadro aqui no YouTube em que a gente responde perguntas que você faz lá no meu Instagram. Então já aproveita, faz a tua inscrição aqui neste canal e aproveita e faz a tua inscrição lá no Instagram também, que é por lá que a gente vai fazendo as perguntas que a gente traz por aqui. E começando com uma pergunta super interessante aqui. Suplemento para quem deseja ter planos de engravidar. Depende muito da idade que você está, mas eu diria que se você já está com um pouquinho mais de 30 anos, a gente deve entrar num plano de regulação metabólica pelo menos um ano antes do processo da gravidez, claro que sempre que possível, né? Para a gente poder fazer uma suplementação que vai ômega, vitamina D e pelo menos um multivitamínico. Claro que cada caso é um caso e vale a pena a gente fazer uma avaliação nutricional para entender como que está o seu quadro e quais são as vitaminas, os minerais que podem ser utilizados na suplementação. Mas eu diria que esses três são básicos. Raquel está perguntando: 54 anos na menopausa e nódulo na tireoide. São duas coisas diferentes e a gente tem que tratar cada uma de uma forma. Quando a gente fala de menopausa, hoje nós temos um suplemento que é um dos melhores hoje do mercado brasileiro, que se chama Fitofemme. O Fitofemme, ele contém óleo de linhaça, óleo de prímula, óleo de borragem e a vitamina E, que ajudam a gente muito nesses casos de menopausa, porque eles têm fitoestrógenos, né, que são substâncias que vão fazer a função do seu estrogênio. E no caso do nódulo da tireoide, claro que isso a gente precisa analisar e pensar e sempre acompanhar esse processo. Mas eu diria que uma parcela gigantesca da população tem nódulos. Só a gente tem que se perguntar quais são os tipos de nódulos, se eles estão estáveis, se eles estão crescendo, se eles estão se multiplicando. Então o ideal é a gente fazer uma avaliação pelo menos a cada 6 meses para essa situação. Do ponto de vista da fitoterapia, nós temos um fitoterápico muito interessante para esses casos, que é a unha de gato. A unha de gato 2 vezes ao dia. A Rose está fazendo a seguinte pergunta: meu endócrino disse que não precisa usar suplementos, só alimentação basta, verdade? Eu tenho todo o respeito do mundo pelo seu endócrino, até porque eu não o conheço, mas não sei se ele conhece de nutrição como eu conheço. Via de regra, até ali os seus 30 anos de idade, a gente tem competência, o nosso corpo consegue, se tiver tudo normal, tudo de boa, com a alimentação a gente supre a maior parte daquilo que a gente precisa. Mas a partir dos 30 anos, a gente começa a perceber que o corpo não consegue mais absorver ou processar da forma ideal tudo que a gente precisa. Tanto é verdade que ali pelos 35, 40 anos, você já começa a ver deficiência de colágeno, você já começa a ver deficiência de energia, a nossa musculatura já não é mais tão interessante quanto era aos 18, 20 anos, e isso tudo se deve ao fato da gente não conseguir produzir ou não conseguir absorver alguns dessas vitaminas, desses minerais de maneira tão eficiente. Então, nesses casos, é sim indicado o uso da suplementação. Claro que não são todas as pessoas, não é todo mundo que tem que se entupir de suplementos. A gente tem que sempre fazer uma avaliação para saber o que eu estou precisando. A gente não deve tomar tudo, mas é importante que a gente faça a suplementação sim. Pergunta da Loure: qual é o melhor suplemento para dar energia? Gente, energia, sempre a gente vai pensar em mitocôndria. Mitocôndria é a usina de energia do nosso organismo. Cada célula tem mais de 200 dessas para si. E dependendo do tipo de célula, tem até muito mais. Célula do coração, células do cérebro, tem muito mais do que 200. Nós temos ali quase 2.000 mitocôndrias por célula. E quando a gente pensa em mitocôndria, a gente está pensando sempre em creatina, a gente está pensando sempre em magnésio e está sempre pensando em coenzima Q10. Esses três são básicos para que a gente melhore a função mitocondrial. O que mais melhora a função mitocondrial? Água, exercício, sono de qualidade e alimentação de qualidade. Tudo isso vai ajudar muito você a dizer para a sua mitocôndria: ó, tá na hora de você trabalhar, vamos produzir energia. Mas esses 3 suplementos são os básicos, tá? Após os 30 anos, qual suplemento não pode faltar? Veja, cada organismo é cada necessidade é uma. Eu não sei como é que está o seu organismo, mas via de regra, alguns suplementos eles são muito importantes para a gente pensar após os 30 anos. Eu diria para você com certeza ômega, eu diria para você com certeza magnésio e eu diria para você com certeza vitamina D. Esses 3, eles são essenciais porque eles controlam um monte de coisas, de metabolismo à formação de proteínas dentro do corpo. Esses 3 são essenciais.
Mas como eu disse, não é todo mundo que precisa e não é todo mundo que precisa tudo. Então é legal a gente fazer pelo menos um exame, conversar com um nutricionista para fazer uma avaliação geral, para a gente ter uma ideia do que está faltando aí na sua vida. Mas esses 3 eu diria para você, sem sombra de dúvida, são extremamente importantes. Esses 3 suplementos que eu citei aqui para você, se você quiser, você encontra aqui na descrição desse vídeo. Olha só que pergunta legal. Quem tem hiper ou hipotiroidismo pode tomar a creatina? Gente, creatina é o suplemento mais estudado do planeta. A creatina participa de um monte de funções no nosso organismo e uma das mais importantes é o melhoramento do funcionamento das mitocôndrias. Boa parte das vezes, o mau funcionamento da tireoide, ele pode estar ligado a problemas autoimunes, ele pode estar ligado à intoxicação por metal pesado, à falta de iodo, mas uma parcela dessas situações pode estar ligada ao mau funcionamento por você não ter uma carga de mitocôndrias que consiga fazer essa tireoide funcionar direito. Nesses casos, a creatina ela é indicada no tratamento tanto de hipo quanto de hipertiroidismo. Então, sim, pode tomar, mas eu avaliaria com o seu médico para ver, ou com o seu nutricionista para ver qual é a causa, o porquê que isso está acontecendo contigo, tá? A Jusilane está perguntando: doutor, tem alguma suplementação para quem tem disbiose intestinal? Gente, disbiose intestinal é um processo extremamente complexo e que precisa de uma análise muito pormenorizada de cada caso. Via de regra, em termos de suplementação, o que a gente pode utilizar para ajudar no processo? Lembrando que a disbiose precisa de pré-biótico, probiótico, avaliação, tem que ver o que está te fazendo mal, se você está com excesso de carboidratos e assim por diante. Mas suplementos que a gente utiliza no processo da disbiose. Um dos mais importantes, sem sombra de dúvida, é a glutamina. A glutamina não só ajuda a gente a regular os nossos enterócitos, né, as células que estão lá recobrindo o nosso intestino, elas têm aqui uma célulazinha chamada células T, que mantém a integridade do nosso intestino, e essas células, elas se utilizam de muita glutamina, então a gente ajuda o paciente que está com disbiose a controlar esse processo do leaky gut, né, que é o intestino gotejante, com a glutamina. O psyllium, que é uma fibra alimentar, também é extremamente interessante. O ômega é extremamente interessante e o magnésio. Mas lembrando que esses são suplementos. A gente ainda tem que fazer a avaliação de uma série de outras questões aí, como a questão alimentar, se você está com um tipo de bactéria ou de outro, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas na parte de suplemento, que foi o que você me perguntou, são esses daqui. Eu ainda usaria, se fosse você, o orégano e o louro, né, em forma de chá, que ajuda também nesse processo de controle da microbiota intestinal. Doutor, qual a melhor hora para tomar a creatina e quantas gramas indicada para um rapaz de 42 anos? Eu adorei o rapaz de 42, eu sou um rapaz de 45 anos. Gente, a creatina, os estudos mostram que não existe um horário específico para fazer o consumo da creatina. Nós temos que lembrar que esse suplemento, que é a creatina, ela tem dose de saturação, ou seja, nós temos que tomar creatina por pelo menos 28 dias para que a gente atinja a nossa dose de saturação e ele passe a fazer até ali os benefícios que a gente busca com o uso da creatina. Então, o horário do dia não importa, mas a gente já sabe também que a creatina ela tem uma ação melhor quando a sua glicose está levemente aumentada, o que significa que o alimento que você vai ingerir para aumentar essa glicose ali no seu sangue são os carboidratos. Então a creatina sempre depois de carboidratos. Se você não faz atividade física, 3 gramas de manhã, 3 gramas à noite, suficiente. Se você faz atividade física, pega pesado, como eu, vou lá na academia diretão, eu faço 5 gramas de manhã cedo, 5 gramas à noite. A Rosimeira está perguntando: minha vitamina D está em 30, qual a quantidade que eu posso tomar? Eu vou comprar da Fitoessência. Ok. Rosimeire, assim, ó, a vitamina D, nessa faixa de 30, ela já está entrando no que a gente chama de faixa de conforto, que é bem legal. Mais ou menos entre 40 e 60 é o que eu busco como ideal para os meus pacientes. Eu mantenho a minha vitamina D muito mais alta do que isso, mas aí a gente precisa ter um controle de outros quesitos, de outras questões que estão envolvidas. Mas 30 já está entrando na zona de conforto. Nesses casos, eu indicaria para você pelo menos 2.000 unidades de vitamina D todos os dias. Se você quiser fazer entre 2 e 4.000, tá show de bola, não precisa mais do que isso. Quanto que daria nessa vitamina D que eu tenho aqui da Fitoessência?
dariam 5 gotas se você estiver tomando 2.000 unidades ou 10 gotas se você optar por tomar 4.000 unidades. Pergunta: canela de velho é bom para quê? Manda canela de velho aí. Olha aqui, ó, a nossa Miconia albicans. Essa planta é uma planta muitíssimo interessante porque ela ajuda a gente a regular o ácido úrico e o processo inflamatório do nosso organismo. Quais são as áreas do nosso corpo que sofrem demais com ácido úrico alto e inflamação? Articulações. Então, toda vez que você tem problemas articulares, tudo que tem ite, tem ose, né? Artrite, artrose, bursite, todas essas ites e essas oses, elas são processos inflamatórios e a pessoa acaba que por causa de um aumento no ácido úrico, isso dói demais e enche muita paciência. Então, uma das plantas mais incríveis para a gente usar nesses casos articulares é a canela de velho. E se o seu ácido úrico estiver muito alto, a cavalinha e a raiz de urtiga também são sensacionais para esses casos. Sempre que a gente tem aquela condição muito aguda, então imagine que você está numa dor muito intensa, é hospital, é tratamento, é injeção e acabou-se. Se você está fazendo um tratamento de um processo crônico, ou seja, ele vai demorar muito tempo ou vai estar contigo por muito tempo, aí a fitoterapia pode ajudar demais da conta. Uma pergunta interessante aqui da Simone: por quanto tempo eu devo utilizar o magnésio? Gente, a suplementação, ela sempre entra na nossa vida com um objetivo muito específico. Ou o seu corpo não consegue mais produzir, ou você não consegue mais absorver, ou você não tem aquilo na natureza. O caso do magnésio é um caso muito especial, porque o tipo de terra que nós temos aqui no Brasil é um tipo de terra que é muito pobre em magnésio. E antigamente se utilizava um tipo de calcário que repunha esse magnésio. Hoje em dia esse calcário não tem mais magnésio. Então, qual é o resultado disso lá no final das contas? Acaba que nós não temos na natureza, não é nem o corpo que não quer absorver, nós não temos na natureza a quantidade suficiente de magnésio para que o nosso corpo funcione bem. E olha só, são 332 funções que são chamadas funções enzimáticas no nosso organismo. 330 são mediadas por magnésio, só 2 não levam. Então eu, Júlio César, sempre estou utilizando o meu magnésio todos os dias. O que muda é que às vezes, dependendo da atividade que você está fazendo, uma atividade intelectual mais forte, uma atividade física mais forte, você pode aumentar um pouco o consumo para até 3 cápsulas por dia. Mas na média, entre 1 e 2 cápsulas, tá show de bola. E dê preferência sempre para um magnésio que tenha uma composição que pegue vários tipos de magnésio para que você tenha todo o seu corpo aí sendo atendido por esta fórmula. Todos os produtos que eu falei aqui para você, você encontra na descrição deste vídeo. E já que você veio até aqui, aproveita, já faz a tua inscrição, deixa o teu joinha. Se você tiver pergunta para fazer, faz a tua pergunta aí nos comentários, mas sempre lembrando que as perguntas que fundamentam aqui esse momento, essa parada estratégica do Júlio Responde, são feitas lá no meu Instagram, nos meus stories. Então já aproveita e faz a tua inscrição lá no Instagram também.